Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno, eu sou biomédico, mestre em ciências, e nesse vídeo aqui eu quero falar pra vocês uma dúvida muito comum nesse canal, que é: por que se usa antidepressivo para ansiedade? É muito comum a gente ver pessoas sendo receitadas para a utilização de antidepressivos, se assustando com esse termo antidepressivo e falando que não quer tomar esse medicamento, uma vez que na verdade ela está só tendo alguns sintomas de ansiedade, alguns sintomas de medo específico e que ela não está tendo sintomas de depressão para precisar tomar um antidepressivo. Isso acaba gerando uma resistência muito grande à aderência do tratamento e eu acredito que é muito importante a gente tentar desmistificar esse nome antidepressivo e de fato explicar por que é utilizada essa classe de medicamentos em diversos transtornos ansiosos diferentes. Então vamos entender melhor por que a gente usa antidepressivos não somente para transtornos de ansiedade, mas também para outros transtornos de humor, como depressão e o transtorno bipolar. Os antidepressivos são uma grande classe farmacológica que possui inúmeros representantes e diferentes mecanismos de ação propostos. O primeiro antidepressivo foi descoberto durante o desenvolvimento de medicamento para tuberculose. A iproniazida era um medicamento que foi desenvolvido com a ideia de tratar essa doença, mas que durante os testes clínicos os médicos notaram que ela promovia uma melhora substancial do humor nos pacientes que apresentavam também alguns sintomas de humor depressivo. Exatamente o mesmo aconteceu com o desenvolvimento de outro medicamento, que é a imipramina, que iria ser utilizada como um antialérgico que iria ali modular as vias de histamina e melhorar os quadros de rinite alérgica e outras coisas desse tipo. O que os pesquisadores encontraram em comum entre essas duas moléculas é que as duas atuavam nos padrões de atividade das monoaminas no cérebro. As monoaminas são uma classe de neurotransmissores que possuem semelhanças estruturais e atuam no controle de diversas funções do nosso cérebro, sendo as principais a serotonina, noradrenalina e dopamina. Em geral, a grande maioria dos antidepressivos atua modificando os níveis e a atividade dessas três monoaminas, dopamina, serotonina e noradrenalina. Há vários tipos diferentes de antidepressivos no mercado. A gente tem, por exemplo, os inibidores seletivos de recaptação de noradrenalina e de dopamina, os inibidores seletivos de recaptação de noradrenalina e serotonina. Nós temos os antidepressivos tricíclicos, que vão inibir a recaptação dessas três monoaminas. E nós temos também os inibidores seletivos de recaptação apenas de serotonina. Vocês podem ver, todos eles atuam na recaptação, fazendo com que haja um aumento da quantidade desses neurotransmissores lá na fenda sináptica e, portanto, um aumento do padrão da atividade dessas sinapses pelo cérebro. Tá, mas o que será que isso tem a ver com a gente poder utilizar essas medicações nos transtornos de ansiedade? Bem, vamos com calma. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que o racional por trás da terapia farmacológica não é tratar a doença em si, ou seja, a ideia não é tratar necessariamente o que a gente entende como a doença, e sim, na verdade, tentar dar alívio aos sintomas que estão relacionados com essas doenças. E isso é importante de falar porque existe uma sobreposição muito grande dos sintomas depressivos e sintomas ansiosos, ou seja, é muito comum que uma pessoa que tem depressão venha a ter sintomas ansiosos e vice-versa. Como vocês podem ver na imagem, por mais que os sintomas centrais da depressão sejam diferentes do sintoma central da ansiedade, os sintomas periféricos, como problema de concentração, sono, fadiga e excitabilidade, podem estar presentes tanto na ansiedade como na depressão. Indo um pouquinho mais além, a gente precisa entender que as alterações que acontecem no cérebro de uma pessoa ansiosa também podem estar presentes numa pessoa que tem depressão ou outros transtornos de humor. Eu já falei um pouco sobre como que é o cérebro de uma pessoa ansiosa num outro vídeo aqui que eu trouxe no canal falando sobre o transtorno de pânico. Então, caso vocês queiram entender um pouquinho melhor, eu recomendo vocês darem uma olhada lá. Mas em resumo, a gente tem dois pontos principais dos transtornos de ansiedade, que são os sintomas relacionados com a preocupação excessiva e os sintomas relacionados com o medo. Enquanto os sintomas relacionados com o medo vão estar mais coligados, mais correlacionados com a atividade exacerbada de uma parte do cérebro chamada amígdala, que é a parte que detecta o medo e que vai disparar todas as respostas que a gente precisa para o nosso corpo conseguir lidar com aquela situação de medo, os sintomas de preocupação excessiva vão estar relacionados com uma via que a gente chama de alça córtico-estriado tálamo cortical, que é um nome bem complexo, mas é basicamente uma via que vai ficar comunicando entre o tálamo, córtex pré-frontal, e o tálamo novamente, passando ali pelo estriado.
O que acontece é que a regulação dessas duas vias, tanto das vias que envolvem a amígdala, que produzem o medo, quanto as vias que envolvem a alça córtico-estriado tálamo cortical, que é importante para a preocupação, são moduladas pelas monoaminas, em especial a serotonina. Por isso, não é de se estranhar que a grande maioria dos medicamentos antidepressivos que regulam os níveis e a atividade da serotonina sejam bem utilizados e tenham bons retornos de melhoria de sintomas nos quadros ansiosos. Por exemplo, a grande maioria dos transtornos de ansiedade tem como primeira linha a utilização dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, como a fluoxetina, o citalopram e o escitalopram. E existe na literatura uma vasta quantidade de dados mostrando pra gente que eles são bastante eficazes em diminuir os níveis dos sintomas ansiosos e até mesmo de diminuir o risco de desenvolvimento de sintomas depressivos em pessoas que são diagnosticadas com ansiedade. Bem, a neurociência é uma coisa complexa. A gente não pode acreditar que, por conta da medicação ter um nome específico, significa que ela seja utilizada somente para aquele transtorno. Os antidepressivos têm esse nome porque eles foram descobertos para utilização na depressão. Mas, se a gente percebe que existem transtornos psiquiátricos diferentes que têm sobreposição de sintomas ou sobreposição de alterações psiquiátricas, alterações neurológicas, alterações em vias neurais diferentes, então a gente vai utilizar, o médico vai utilizar medicamentos que vão modificar essas circuitarias específicas, mesmo que ele tenha o nome de antidepressivo. O mesmo pode ser estendido para várias outras classes, na verdade. É muito comum a gente precisar, por exemplo, às vezes, utilizar um antipsicótico ou um estabilizador de humor em pacientes que não necessariamente têm esquizofrenia ou algum transtorno psicótico. Uma vez que, por exemplo, a gente já sabe que o lítio, que é um estabilizador de humor muito comum, tem capacidade de melhorar bastante e de ser utilizado como coadjuvante no tratamento da depressão. O importante de se ter em mente é que o médico sempre vai tentar tratar o sintoma relacionado com o transtorno psiquiátrico e não o transtorno diagnosticado em si. É muito importante deixar claro que se você tem algum transtorno psiquiátrico, você precisa fazer acompanhamento com o psicólogo e com o psiquiatra para você ter o melhor apoio tanto no sentido psíquico quanto no sentido farmacológico, que obviamente você não pode fazer automedicação, porque você pode estar, na verdade, piorando o quadro clínico, seja de ansiedade, depressão ou de outro transtorno psiquiátrico. E se você é profissional de saúde e quer entender um pouquinho mais sobre essas disfunções que eu falei aqui do cérebro em relação à ansiedade, depressão e outros transtornos psiquiátricos, eu recomendo você conhecer o meu curso Neurociência dos Transtornos Psiquiátricos, que vai ter o link aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado pela atenção e até mais!